Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e com muita alegria aqui estou para nós começarmos uma série de estudos acerca dos dons. Isso mesmo, a nossa temática é os dons, esse tema tão importante que nós, com a graça de Deus, estaremos aqui estudando. Mas falando sobre os dons, o que são os dons? Bom, a própria palavra dom tem o seu significado. Por exemplo, um dos significados da palavra dom na língua hebraica é justamente dádiva, ou seja, os dons são presentes de Deus aos seus servos. É curioso que a Bíblia de Estudo Pentecostal define os dons da seguinte forma: os dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para o bem comum. Olha que coisa maravilhosa. Então, os dons são presentes de Deus, são operações sobrenaturais do Espírito Santo através dos seus servos. Isso é muito importante. Dons são presentes, são dádivas de Deus a aqueles que o servem. Olha que coisa maravilhosa. Bom, mas quais são os propósitos dos dons? Existem alguns propósitos. Deus nos dá os dons, mas existem propósitos. Um dos propósitos, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Os cristãos devem glorificar a Deus através, entre aspas, do uso dos dons. Outro propósito dos dons, a edificação individual e também coletiva. Ou seja, através dos dons espirituais, os cristãos individualmente e coletivamente, eles são edificados. Não podemos perder isso de vista. E um outro propósito, dentre muitos, dos dons espirituais, é o serviço cristão. Deus, ele nos capacita com dons, ele nos dá esses presentes maravilhosos espirituais que são os dons, a fim de que nós aplicamos-os, por assim dizer, no serviço cristão. Então, primeiro propósito, glorificar a Deus. Segundo propósito, a edificação individual e coletiva. Terceiro propósito, glorificar a Deus. Não podemos esquecer que Deus, quando nos dá dons, ele dá com propósitos. Ok, meus queridos? Bom, e falando sobre os dons, um tema muito importante, muito rico, nós precisamos lembrar que a Bíblia Sagrada, ela fala de pelo menos 27 a 28 dons. E é importante dizer que todo servo de Deus, ele tem pelo menos um dom. Toda pessoa, quando converte, quando aceita Jesus Cristo, ela recebe pelo menos um dom da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, para essas finalidades que nós aqui já mencionamos: glorificação do Senhor, o serviço cristão e a edificação mútua, individual e coletiva. Mas dentro dos dons, meus queridos e amados irmãos, nós temos algumas subdivisões. Não é a própria Bíblia em si que quer fazer essa subdivisão, mas os estudiosos, apenas para uma questão didática, ou seja, para facilitar a nossa compreensão, eles fazem algumas subdivisões entre os dons. Essas subdivisões, elas são feitas pela observação que os teólogos fazem da forma como esses dons manifestam. Por exemplo, nós temos dons que são mais permanentes. Em que sentido? Como o dom de pastor. Ou seja, o pastor, ele não tira férias de ser pastor. Ele não deixa de ser pastor. Claro, aqueles que assim permanecem no seu chamado. Entende? Entenda? Então, é um dom permanente. Por outro lado, nós temos dons mais congregacionais, ou seja, são aqueles dons, claro, que se manifestam principalmente num contexto congregacional, de culto, de igreja, como, por exemplo, o dom de profecia. Não que ele esteja restrito apenas a isso. O que nós estamos querendo dizer é que há diferenças de manifestações através dos dons, mas o Espírito é o mesmo e os propósitos são os mesmos. E quais são essas subdivisões? Bom, então nós temos os dons chamados de espirituais,
os dons ministeriais e os dons assistenciais. Lembrando que todos os dons são espirituais em que sentido? Como nós já dissemos, que os dons são intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Aí está uma das diferenças entre dom e talento, porque os talentos, sim, são concedidos por Deus, são habilidades naturais, é aquilo que nós chamamos de inteligência. A pessoa já nasce com aquela habilidade. E o talento, tanto o servo de Deus como não, ele tem também um talento, porque são dádivas de Deus a todos os seres humanos. Mas os dons são exclusivos para os cristãos e eles são intervenções não naturais, mas sobrenaturais. Embora, claro, os dons se manifestam, eles refletem na esfera natural. Por exemplo, o dom de pastor é uma chamada, é uma vocação sobrenatural, mas ele se manifesta também, obviamente, na esfera natural, na esfera material, na esfera humana. Ok, queridos? Então, bom, nós temos os dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12, temos os dons ministeriais, conforme Efésios 4, versículo 11, e temos os dons assistenciais, conhecidos também como dons de serviço, baseado em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Como eu disse, todos os dons são dados pelo Espírito Santo e todos os dons, de certa forma, são espirituais, porque a origem, a procedência dos dons é espiritual. Mas existem essas subdivisões feitas pelos estudiosos apenas para facilitar a nossa compreensão, apenas para facilitar o nosso estudo e entendimento acerca dos dons, porque Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons, e os teólogos fazem isso observando a forma como esses dons são manifestados na igreja e no reino de Deus. Queridos, é importante dizer que todos nós precisamos buscar os dons e precisamos buscar com muita expectativa e fé os dons, mas buscando pelos propósitos bíblicos, buscando pelos propósitos fundamentais, pelos propósitos legítimos. Então, precisamos buscar de Deus os dons para glorificá-lo, para servir no corpo de Cristo e para a edificação individual e coletiva. É importante dizer que os dons em si não são sinônimos de espiritualidade, não são sinônimos de superioridade, de forma nenhuma. A Bíblia mostra pessoas, vai mostrar em Mateus 7 pessoas que mesmo tendo os dons, essas pessoas se perderam. Nós temos o exemplo da igreja de Corinto, que tinha os dons manifestados ali, muitas pessoas praticavam perversidade. Ok, queridos? Isso é muito importante nós destacarmos aqui. Mas, mesmo eles não sendo termômetro espiritual, é extremamente necessário. Nós não podemos cair no conto dos cessacionistas. Irmão Romário, quem são os cessacionistas? Aqueles que creem que parte ou a maioria dos dons cessaram, não operam mais, não acontecem mais. Deixaram de existir, por assim dizer, lá no primeiro século, lá na era da igreja primitiva. Isso é um absurdo, porque nós sabemos que os dons eles são atuais, eles são reais. Não há um versículo bíblico que diz que os dons deixaram de existir, então os dons são manifestos. Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 13, deixa claro que enquanto Jesus não voltar, os dons continuarão existindo para o bem do ser humano. Então, os cristãos, eles precisam buscar com afinco, com amor, com fé, os dons espirituais, ministeriais, assistenciais. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele distribui como quer para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, os dons também não são para promoção pessoal, mas para a glorificação do nome de Deus. Independente do dom que Deus nos dá e da quantidade de dons que o Senhor nos concede, a finalidade não é a autopromoção, não é para o marketing pessoal, não é para humilharmos as pessoas, não é para arrotarmos espiritualidade. O propósito dos dons não é para que nós venhamos entristecer o Espírito Santo. O propósito dos dons não é para que nós demonstremos uma suposta superioridade aos demais, de forma nenhuma. Deus nos dá dons para o glorificarmos, para os servirmos, para servirmos uns aos outros e para edificarmos uns aos outros. Queridos,